Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós, mais uma vez, para o nosso estudo, esse estudo riquíssimo, né, que o nosso Leon Denis nos oferece. E nós nos sentimos muito honrados de poder estar debruçando, né, sobre essas páginas tão importantes, um assunto que não esgota, né, que é o assunto das vidas sucessivas, da reencarnação. E antes de nós adentrarmos ao nosso estudo de hoje, nós trouxemos aqui desse livro Educandário de Luz, um livro muito interessante para estudo mesmo, né, para nós meditarmos. Ele fala sobre as questões do grupo, os agrupamentos, a responsabilidade que nós temos diante do grupo. E tem uma mensagem aqui, que é uma página, uma poesia de João de Deus, que o nome é Sigamos com Jesus. E ela diz assim: meus filhos, a nova era é divina primavera, nascente clara louçã. Ao sol do evangelho vivo, busquemos trabalho ativo enquanto raia a manhã. Partamos ao dia lindo, colhendo e distribuindo as flores do amor cristão. Convertamos nossa lida na bênção indefinida de paz e de redenção. Onde a mente enferma e pobre de ignorância se cobre, na treva em que se conduz, passemos servindo em bando, felizes despetalando os lírios ativos da luz. Onde a dor exibe chagas, angústias, misérias, pragas, desânimo e solidão, espalhemos com bondade as rosas da caridade que nunca fenecerão. Onde o frio é rijo açoite aos que choram sob a noite, sem a ternura de alguém, trazemos incentivo e lume, libertemos o perfume das açucenas do bem. Onde a revolta se exprime na mágoa, no horror do crime, nas hecatombes até, plantemos com segurança verdes palmas de esperança para as vitórias da fé. Comecemos desde agora ao doce calor da aurora, servindo sem descansar. Quem no evangelho não dorme, encontra a colheita enorme nas bênçãos do eterno lar. E se alguém amaldiçoa nossa oferta humilde e boa, digamos sem aflição, por amor fazemos isto, sigamos com Jesus Cristo, filhos do meu coração. João de Deus. Então, a poesia de incentivo, né, aos nossos objetivos, à nossa perseverança. Então, vamos, diante dessa poesia, dessas afirmações tão objetivas de João de Deus, vamos orar. Querido amigo Jesus, aqui estamos para mais um estudo, para mais uma reflexão, que vem nos enriquecer o intelecto, mas também o nosso conhecimento moral, para que nós possamos ter passos firmes diante das nossas decisões, aquisições, posições, situações diversas.
Obrigada, Jesus, por tudo isso que nos oferece através das oportunidades de estudo. Sê conosco, divino amigo, e que possamos, desde já, estarmos em trabalho sobre a égide dos amigos espirituais. Graças a Deus que assim possa ser. Muito bem. Então, dando boa noite aqui aos nossos queridos. Nossa, estamos com a sala cheia, né? Lina Calil, sempre a primeira a chegar. Glorinha está no Facebook e aqui no nosso canal, né? O Lúcio Flávio, que também está aqui conosco nos nossos bastidores. Agradecemos a presença de todos, Raquel Baldi, quem mais? Núbia Muniz Vieira, e só, né? E somos nós todos aqui, aqueles que vamos estar comentando, estar assim enriquecendo o nosso tema de hoje, que continua, como dissemos, né? Esse capítulo 14. Nós hoje vamos partir do slide 58, que é dando continuidade aí o que foi estudado na semana passada, né? Que são os comentários, os fatos que Leon Denis apresenta, registrados nas grandes revistas, nos grandes periódicos, para enfatizar, para trazer à luz do conhecimento da humanidade esses fatos que foram pesquisados e que a gente vai ver, né, cada dia que a gente estuda, que até hoje é motivo de estudo, né? Motivo de dúvida para muitos ainda. Uma grande porcentagem da humanidade ainda não acredita na reencarnação, né? Por incrível que pareça. Então, nós vamos ver o que Leon Denis traz hoje para nós, que vai enriquecer aqui os nossos conhecimentos. Muito bem. Então, no slide 58, ele diz assim: e a 22 de novembro de 1910, minha mulher deu à luz a duas filhinhas sem semelhança entre si, reproduzindo uma, entretanto, em todos os seus traços, as particularidades físicas bem especiais que caracterizavam a fisionomia de Alexandrina, isto é, aí ele vai citar umas características. Alexandrina, criamos nós que seja mesmo uma personalidade, né, ilustre aí da história, Alexandrina I, Alexandrina II, que ele vai dizer, né, e ele vai relatando agora as características que ela trazia, trazendo esse questionamento: seria parecências físicas com aquela que antecedeu, né? Porque a gente vai entender aqui que são do mesmo espírito trazendo, retornando à mesma família. E a gente sabe que o livro dos Espíritos traz isso para nós, e toda a doutrina nos falando que isso é muito possível, né? Os espíritos reencarnam sempre nos mesmos núcleos familiares, mas aqui está bem próximo. Então, causa, assim, naquela época, 1910, né? Pouco tempo tinha o lançamento, poucos anos tinha o lançamento do Livro dos Espíritos, e aí esses aspectos físicos que são observados. Uma hiperemia no olho esquerdo, ou seja, um olho maior, um olho grande, hiperemia, uma ligeira seborréia no ouvido direito, enfim, uma dissimetria pouco acentuada na face. E aí ele diz o seguinte: em apoio de suas declarações, o doutor Carmelo Samona, que é o que está fazendo essas pesquisas, está trazendo esses estudos, ele traz os atestados, né, comprovando aí o que as pessoas, né, também percebem e afirmam essa possibilidade, ou seja, da irmã dessa moça que deu à luz essas filhas, que é a Samona Gardini, do professor Wigley, da senhora Mercantini, do Marquês Natoli, da princesa Niscome, do conde Ranchileile, que todos iam ficando a par à medida que elas se produziam,
das comunicações obtidas da família do Dr. Carmelo Sarmona. Então, essas confirmações, essas declarações vinham, né, iam cada um afirmando essas parecências físicas, né, com as mesmas hipóteses dessa reencarnação do mesmo espírito, que se chamou Alexandrina I e Alexandrina II agora. A gente vai ver mais relatos em seguida. Então, ele diz, depois do nascimento dessas crianças, 2 anos e meio são decorridos. O doutor Samona escreve nesse periódico Filosofia da Ciência, dizendo que a semelhança de Alexandrina II com Alexandrina II, né, com Alexandrina I, tudo confirma, não só na parte física como na moral. As mesmas atitudes, as brincadeiras calmas, as mesmas maneiras de acariciar a mãe, os mesmos temores, né, os medos infantis expressos do mesmo jeito, as mesmas tendências irresistíveis para se servir da mão esquerda em detrimento da mão direita, ou seja, tinha tendência a ser mais canhota, né, do que destra, e o mesmo modo de pronunciar o nome das pessoas que a rodeavam. Então, vejamos aí quantas características que imprimem essa possibilidade. E aí ele continua, como Alexandrina I, que é outra encarnação, né, dessa neném que nasceu, ela abre o armário dos sapatos no quarto em que esse móvel se encontra, calça um pé, passeia triunfalmente no quarto. Em uma palavra, refaz de modo absolutamente idêntico a existência na idade correspondente à Alexandrina I. Então, aquelas pessoas que conviveram com Alexandrina I começam a perceber, né, as mesmas atitudes, essa coisa da criança, né, calçar um pé de sapato, andar pelo quarto, é uma coisa até bem comum em algumas crianças, né, imitando a mãe, Enfim, não se nota, ele diz, nada de semelhante com Maria Feice, que é a sua irmã gêmea. Então, nasceram 2 meninas gêmeas, que não eram gêmeos, né, univitelinos, ou seja, da mesma placenta, eram gêmeos diferentes, traziam nada semelhante, a gente sabe que isso é muito comum, né? A gente vê esse tipo de gêmeos, e confirmando aí que existiam ali 2 espíritos totalmente diferentes, né? E percebendo a semelhança dessa menina que teve o nome de Alexandrina II com a que já tinha, a Alexandrina I, que já tinha desencarnado. Então, ele diz, compreende-se todo o interesse que apresenta uma observação desta ordem, seguida durante tantos anos por um investigador de valor do Dr. Sarmona. Então, esse investigador, esse estudioso, ele começa a trazer, e é uma personalidade confiável, né, de valor. Então, ele traz esses relatos de anos de estudos comprovando a questão das vidas sucessivas que Leon Denis se debruça ao longo desse capítulo, que é um capítulo de muitas páginas, trazendo todo esse material para nós. Então, como a gente falou, nós sabemos que, através dos relatos da doutrina, nós podemos confirmar essa questão dos espíritos que retornam, certamente, com maior frequência aos núcleos familiares onde já vivenciaram, né? E veio um outro caso, agora, que depois nós vamos enriquecer com alguns relatos das literaturas espíritas, né? Mas nós vamos aproveitar para trazer esse outro fato, que é agora com um outro relato trazido na revista Ultra de Roma, né? O capitão Florido Batista
cuja honestidade está ao abrigo de qualquer suspeita. Então, eles tiveram o cuidado de trazer relatos de pesquisadores que não tinham nenhuma suspeita de ser fraude, de ser casos criados pela imaginação, são fatos, né? Então, ele diz que no mês de agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, teve, quando já se havia deitado, mas ainda estava acordada, né? Não tinha ainda pegado no sono, uma aparição que a impressionou profundamente. Uma filhinha, já desencarnada, morta há 3 anos, apresenta-se-lhe repentinamente, manifestando alegria infantil, e lhe diz com voz muito doce as seguintes palavras: mamãe, eu volto. Então, mais um relato aí instigante para a gente refletir, né? E antes que minha mulher tomasse a si de surpresa, a visão desapareceu. Quando entrei, minha mulher, ainda muito comovida, contou-me sua estranha aventura. E eu tive a impressão que era uma alucinação, se tratava de uma alucinação. Mas não quis combater, né, a convicção que ela trazia, porque ele percebe que ela tinha realmente assim tanta convicção naquilo que viu, naquilo que ela estava certa de ter visto, e ela dizia que havia recebido um aviso providencial. Então, tipo uma premonição, né? Então, ele cede ao desejo que ela pede, né? De dar o nome à filhinha, que ela estava grávida de 3 meses, né? O nome de Branca, que era o nome da filhinha que havia, a jovem irmã falecida, né? Há 3 anos. Muito bem. E ele continua dizendo: por essa época, eu não tinha noção nenhuma daquilo que aprendi mais tarde e teria chamado louco a quem me viesse falar em encarnação. Então, depois desse fato, percebe aí, guardem nas suas memórias o primeiro fato e agora o segundo, né? Então, ele, como um estudioso, mas ele, diante dessa situação, ele chamaria de louco qualquer um que viesse falar para ele que aquilo poderia se tratar da reencarnação desse espírito que estaria retornando à sua família, né? Já que ele disse: mamãe, eu volto. Porque estava intimamente convencido, né, de que os mortos não renasciam mais. 6 meses depois, em fevereiro de 1906, minha mulher deu à luz, com felicidade, a uma filhinha que se semelhava inteiramente à sua irmã falecida. Tinha seus olhos muito grandes, seus cabelos espessos e frisados. Essas coincidências, ele diz, não me desvariam no meu ceticismo materialista. Não me desviaram, né? Quer dizer, ele não deixou de ser materialista, mas minha esposa, muito contente com o favor obtido, convenceu-se de modo absoluto de que o milagre se tinha dado e que havia posto 2 vezes no mundo a mesma criatura. Hoje, a menina tem 6 anos, tem cerca de 6 anos. Hoje, naquela época que Leon Denis escreveu esses relatos, né? E como sua falecida irmã é muito desenvolvida física e intelectualmente, a fim de que se compreenda o que vou relatar, devo acrescentar que durante a vida da primeira infância, né, que ele quer dizer aí, de Branca, tínhamos uma criada de nome Mary, né? Então, quando a outra filha era viva, na primeira infância, eles está relatando um detalhe agora, eles tinham uma criada que chamava Mary, suíça, e que só falava inglês. Olha que interessante. E ela tinha, né, ela importada das suas montanhas, lá da França, né, da Suíça, uma espécie de canção. Quando minha filha morreu, Mary voltou para o seu país. E a Berceuse, quer dizer, a canção, se havia completamente apagado de nossas lembranças. Eles esqueceram o fato, ensinaram para a menina desencarnou, a Mary voltou para sua terra,
e todo mundo esqueceu aquela história, aquela canção. Um fato verdadeiramente extraordinário veio trazer de volta essa canção ao nosso espírito, né? Ali no núcleo familiar. Há uma semana, estava eu com minha mulher no meu quarto de trabalho, na sala de trabalho, no escritório, quando ouvimos, os dois ouviram, um eco longínquo, a famosa música, a famosa cantilena. A voz vinha lá do quarto de dormir, onde havíamos deixado nossa filhinha adormecida, a Branca, que nasceu agora, né? Deixaram a menininha lá e foram para o quarto de trabalho, para o escritório. E a música vinha de lá. A princípio, emocionados e estupefatos, não lhe tínhamos reconhecido a voz. Mas, aproximando-nos do quarto, de onde ela vinha, de onde ela partia, achamos a criança, a Branca, sentada na cama, cantando, com acento nitidamente francês, cantando em francês, a música que nenhum de nós tínhamos ensinado. Olha que interessante, né? Então, aí ela traz uma reminiscência do passado, né? Uma lembrança que estava guardada lá no seu arquivo espiritual, comprovando ali para os pais, né? Comprovando certamente, como ela disse, mamãe, eu volto. E aí, através da música, ela dizia, né? Estou aqui. Né? Minha mulher, evitando parecer muito espantada, perguntou-lhe o que canta minha filha. E a criança, com prontidão de pasmar, respondeu que cantava uma canção francesa, posto que não conhecesse nada desse idioma, senão algumas palavras que tinha ouvido as irmãs mais velhas pronunciar. Olha que interessante. Então, a mãe pergunta, quem te ensinou essa bela canção? Perguntei-lhe. Ninguém. Eu sei de mim mesma, respondeu-me ela. E acabou de cantá-la alegremente, como se nunca tivesse cantado outra música em sua vida. Né? Então, é muito interessante. Né? O Leon Denis vai fechando esse subitem aqui, que ele vai começar a falar sobre outros assuntos dentro desse, né? Outros subtemas dentro desse tema, mas ele fecha com chave de ouro, trazendo aí para nós, né, essa confirmação de que o espírito retorna. Né? E então, antes de nós passarmos ao outro slide, nós vamos trazer para vocês, que a gente sempre gosta de estar trazendo relatos, né, de estudiosos que falam sobre o mesmo tema. E hoje nós trouxemos o Reencarnação no Brasil, que é um livro do professor Hernani Guimarães Andrade. Né? Ele escreve nesse livro vários casos de reencarnação aqui no Brasil, contando, eles esmiuça mesmo detalhes, é muito interessante. Esse livro, a gente vê que o Leon Denis está falando aí de 1910, 1908, 1906. Esse livro foi escrito em 1998. Olha só, 1998, aqui, pertinho de nós, comprovando que essas informações continuam, esses fatos, essas pesquisas, essas buscas continuam. E isso comprovando para nós que esse assunto é inesgotável realmente. O Lúcio colocou aqui uma questão da hiperemia, olha, uma alteração na circulação sanguínea do paciente que faz com que haja um aumento na quantidade de sangue circulando em um determinado órgão ou região do corpo. No caso, os olhos, né, que dá essa impressão aí de olhar maior, né, um olho maior. Então, isso é falado aqui. Então, ele colabora aí com a nossa... Né? Não é impressionante, Lúcio? Isso mesmo, o Lúcio está dizendo. Os dois relatos, né?
vocês perceberam que o primeiro relato ele traz essas questões físicas, as parecências físicas, né? Aí a gente fica pensando assim, mas é possível parecências físicas? Se aparências físicas vêm do DNA, né? O que tem a ver o espírito, a lembrança do espírito? Muitas vezes, o espírito, no seu planejamento, na sua condição ali reencarnatória, é possível que ele, por gostar muito, ou então até por questão de... Tem alguns relatos aqui, no livro do Hernani Guimarães, que ele fala assim, objetos, por exemplo, né? Tem um caso aqui que não vai dar tempo de contar, e vocês depois podem pesquisar, que ele fala de um relógio, depois quando a pessoa, o espírito reencarna numa outra vida, ele relembra daquele relógio. Então, são coisas assim, peculiares, interessantes, que é justamente para essa comprovação, né? E aí, o professor Hernani, ele diz o seguinte aqui, né? Que dentro dessa busca da hipótese da reencarnação, ele diz que exige, né, essa demonstração, de fatos, de aspectos, né, pela parte daquela personalidade após a morte do corpo físico. Então, é importante esses detalhes, justamente para essa comprovação, já que até então, nos dias de hoje, muitos e muitos ainda não acreditam nessa questão da reencarnação, né, nessa doutrina da reencarnação. Então, ele diz, né, que essa parte sobrevivente deveria ser o repositório da lembrança de algumas ou de todas as experiências vividas por aquele espírito que partiu para o mundo espiritual e que foram transmitidas à personalidade sucessiva, ou seja, aquelas parecências, aqueles aspectos foram transmitidos à personalidade que agora ele está vivenciando. Então, o professor Hernani diz o seguinte: cremos que acerca da demonstração da soma, da demonstração de sobrevivência, não há falta de evidência, e sim de aceitação. Tal resistência não afeta a eventual realidade do fato, apenas impede a sua admissão ou coisa comprovada. Quer dizer, o fato de hoje ainda haver dúvida sobre esse assunto, né, não afeta a realidade dos fatos, apenas impede a admissão, a aceitação, né, de uma coisa que é comprovada. Então, ele diz, assim, por exemplo, a relutância em aceitar-se o heliocentrismo defendido por Galileu na sua época não impediu que a Terra gravitasse ao redor do Sol. Olha que interessante. Ele fala isso justamente para a gente pensar, né? Então, era um fato real e ainda continua sendo, apesar das opiniões em contrário, manifestadas pelos sábios, que ele diz, sábios peripatéticos de outrora. Então, o fato, por exemplo, de não ter aceito essa tese de Galileu não impediu que a Terra continuasse, o Sol continuasse, né, girando em torno da Terra, gravitasse ao redor, a Terra gravitasse ao redor do Sol, é um fato, né? E não, isso tudo foi aquela época, né? Continua as opiniões até contrárias sobre o assunto. Então, ele diz que se tomarmos a reencarnação como hipótese de trabalho e aplicarmos a um fato observado, como o presente caso, podemos pôr à prova sua evidência, sua eficiência para explicá-lo. Se a hipótese da reencarnação cobrir todos os eventos, ou a maioria deles, ela deverá ser mantida como a mais provável, ainda que em caráter provisório. Então, a hipótese nunca descartará definitivamente
as demais, né? Qualquer uma dessas hipóteses jamais vai descartar as demais, desde que se mostre ulteriormente mais adequada. Então, ele está aqui batendo nessa tecla, né, da dúvida em torno desses assuntos que foram pesquisados ao longo desses anos, ao longo dessas décadas, quase um século, né, ou século mesmo, e ele diz que, além desses aspectos subjetivos, através dessas identificações, né, nós podemos ter a hipótese concreta da encarnação, justificada aí pelas evidências, né, que são caracterizadas, no caso, as características físicas, né, patenteadas aí pelos espíritos agora, nesse momento, que são observados pelos pacientes ou pelas personalidades que são observadas desde a sua primeira infância, né? Então, esse caso da hiperemia, né, que é registrada, que passa como se fosse uma marca de nascença ali, justamente, né, são ocorrências que foram assinaladas e que são fatos, né, para nós observarmos e analisarmos realmente se vale a pena ainda termos dúvidas de determinadas situações. E a gente se reportou no último estudo que nós fizemos, no dia 12, se não me engano, sobre os estudos do Dr. Ian Stevenson, né? Sobre que ele se debruçou sobre esses casos de reencarnação, inclusive teve alguns no Brasil, né? Onde ele pesquisou sobre essas questões, e o professor Hernani ele faz aqui uma alusão a esses casos do Dr. Ian Stevenson. Ele diz que também foi observado, assim como por ele, né, essa coleção de casos dando confirmações de fatos, né, observados na personalidade agora desses espíritos, com possibilidade de ser os mesmos que reencarnaram, né? Esse segundo caso, que traz essas parecências físicas, mas traz também as morais, né? Como no caso os comportamentos, né? A forma da menina acariciar a mãe, a forma dela produzir as suas atitudes, seus gestos no cotidiano, nas coisas mais simples, desde a manifestação de uma brincadeira com sapato alto em frente a um espelho, fatos assim, né, que são observados, que traz aquele, digamos assim, aquela pulga atrás da orelha, né? Se seria mesmo, né? E hoje a gente sabe que continuam essas dúvidas. Na semana passada, durante o estudo do Lúcio, alguém sugeriu aqui aquele filme, né? Que fala da minha vida em outra vida, minha vida em outra vida, né? Eu não me lembro se foi a Patrícia, alguém falou aqui sobre o filme. Eu fui assistir de novo, eu já tinha visto há algum tempo atrás, mas fui assistir de novo. E vocês podem procurar, é uma sugestão aí boa para o feriado, né? Que no YouTube a gente acha um filme até emocionante, sabe? E ele vem trazendo justamente essa descrença, essa situação desconfortante, né? Que é a não aceitação desses fatos, e que o próprio Hermínio de Miranda, vocês vão ver aqui, que ele vai falar que é uma pena, porque muitos fatos seriam a chave, né? A resposta, a chave para nós entendermos. Mas vamos terminar aqui os nossos slides, depois eu vou comentar com vocês o que eu trouxe aqui do nosso Hermínio de Miranda, que vocês sabem que eu gosto muito dele, dos livros dele, né? E é uma riqueza, porque vem corroborar com Leon Denis, trazendo assim para nós não completando, porque Leon Denis é completo, mas eu digo assim, justificando a época de Leon Denis, essas pesquisas, esses relatos, né? Esse esforço dele em trazer todos esses esclarecimentos,
e a continuidade de tudo isso por esses outros estudiosos do nosso tempo que vêm enriquecer todas essas pesquisas, né? E aí ele fala agora sobre um outro fato interessante, né? Ele diz que o senhor Jafé, advogado da Corte de Apelação de Paris, comunica o seguinte fato, isso a 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, tinha como espírito guia uma mulher que havia conhecido em minha infância e cujas comunicações apresentavam um caráter de rara precisão. Nomes, endereços, cuidados médicos, predições de ordem familiar, etc. No mês de junho de 1909, transmitia a essa entidade, da parte de Père Henry, diretor espiritual do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente a morada estacionária no espaço. A entidade respondeu-me por ocasião. Então, o que a gente entende? Era uma comunicação que vinha sendo dada por essa entidade, né? Que ele vinha comunicar a esse diretor ali do grupo, a coordenação do grupo, coordenação espiritual, né? No caso, a permissão, né? De trazer esse relato. Então, ele diz que ele tinha o conselho de não prolongar indefinidamente a morada estacionária do espaço, ou seja, não iria ficar muito tempo no mundo espiritual. Então, a entidade respondeu por essa ocasião: tenho a intenção de reencarnar. Terei sucessivamente 3 reencarnações muito breves. Então, agora é um outro relato, né? Para o mês de outubro de 1909, anunciou-me espontaneamente que ia reencarnar em minha família e designou-me o lugar dessa reencarnação, uma aldeia do departamento do Eure-et-Loir. Então, é uma premonição, né? A entidade aparece, dá a comunicação, diz que não vai ficar muito tempo no mundo espiritual, que tem a intenção de reencarnar e que terá 3 reencarnações muito breves. Então, em 1909, ele anuncia que ia reencarnar na família dele e designou o lugar dessa encarnação, que era uma aldeia num desses lugarejos lá. E aí ele diz: eu tinha com efeito uma prima grávida nesse momento e fiz a seguinte pergunta: por que sinal poderei reconhecê-la? Reconhecer a entidade, né? Como é que eu vou reconhecer? Ela está fazendo uma premonição, né? E aí ela diz: terei uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. Olha que interessante. A 15 de novembro, disse a mesma entidade que no mês de janeiro seguinte deixaria de vir, sendo substituída por outro espírito. Então, ela se ausenta, aquele período todo do preparo da reencarnação, né, o esquecimento do passado, todo aquele preparo, então ela se afasta. Muito bem. Procurei, desde esse instante, dar essa prova todo o seu alcance, né? Ele procurou entender direitinho, acompanhar tudo que ia acontecer. E nada me seria mais fácil depois de ter documentar oficialmente a predição, quer dizer, essa premonição aí, e de conseguir um certificado médico do nascimento da criança. E ele diz que, infelizmente, ele se encontra ali na presença da família e teve uma grande dificuldade, uma hostilidade agressiva, porque a família toda tinha essa hostilidade agressiva contra o espiritismo. Então, ele estava desarmado. Mas, olha que interessante, mesmo assim, no mês de novembro de 1910, a criança nascia. A criança, filha dessa prima, né? Com uma cicatriz de 2 centímetros no lado direito da cabeça. Ela tem atualmente 14 meses. E esse é o fato que Leon Denis vai encerrar
assunto de hoje, né? Mas nós vamos, nos seguintes minutos que nos restam, né, completar nosso estudo com o que Hermínio de Miranda, hoje eu trouxe esse livro aqui, ó, Reencarnação e Imortalidade, né? O Hermínio de Miranda é um pesquisador, foi aquele mesmo que nós trouxemos na última vez, quando ele fala Nossos Filhos São Espíritos, né? E ele tem vários livros sobre reencarnação. Ele foi, né, um estudioso. E ele diz o seguinte, né, logo no capítulo 2 desse livro, ele vem falando da redescoberta da reencarnação, e ao contrário de que muitos possam pensar, aqueles que estarão vendo, né, esse vídeo, estarão pesquisando esse assunto, lendo sobre esse tema, que a reencarnação não foi assunto descoberto pelo Espiritismo, né? Kardec lançou mão desse tema, né? Porque ele se fez, ele entendeu, né, toda essa lógica, né, que não tinha como ser contestada. Então, o Hermínio ele vai falar para nós o seguinte, né? Quando se fizer no futuro um levantamento dos grandes equívocos do pensamento humano, um deles avultará de maneira singular entre os maiores. Que equívoco é esse? Ele diz que é o abandono da doutrina da reencarnação. Hermínio de Miranda trouxe esse livro para nós, a primeira edição, em 1975, também aqui pertinho de nós, né? Um pouco antes do Hermínio Guimarães de Andrade, mas continuando essas pesquisas, né? Então, ele diz o abandono da doutrina da reencarnação. Creio não exagerar ao dizer que larga parte das mazelas que assolam a civilização moderna se deve ao desconhecimento dessa ideia tão simples e de tão importantes consequências morais para todo ser humano. Então, a gente sabe que o próprio Kardec nos traz isso, né? Que a reencarnação é a chave para muitas questões que nós não conseguimos entender, né? Então, o Hermínio está trazendo isso para nós. Então, ele diz que não deixa de ser curiosa essa atitude da humanidade, porque não apenas uma ideia vem sendo trazida aos homens com insistência, a gente vê aí, né, por todos os séculos depois, principalmente depois do surgimento do Livro dos Espíritos, né, batendo sempre nessa tecla, ele vem dizendo, ele fala, como os mensageiros dessa doutrina, quer dizer, os espíritos, têm sido as figuras mais representativas da classe pensante da humanidade. Mesmo que faltassem outros reencarnacionistas eminentes na filosofia, no pensamento teológico, não bastaria citar Platão, né? Platão, que desde a sua época vem trazendo questões relativas à doutrina da reencarnação, o próprio Sócrates, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela doutrina de Sócrates e Platão, né? Onde ele traz esses relatos, onde a doutrina de Sócrates vem trazendo para a gente confirmações, os fundamentos similares, como se a gente estivesse lendo a própria doutrina espírita, né? Então, ele diz, porém, além de Platão, há Pitágoras, Menandro, Plotino, para lembrar apenas os maiores, e um pouco deles entre os gregos, né? Sem necessidade de recorrer à galáxia dos pensadores latinos. Quer dizer, quantas personalidades passaram nessa filtragem aí desses relatos, trazendo para nós todo esse conhecimento, toda essa robustez de fatos, né? E ainda tem uma grande porcentagem que não acredita, né? Que diz tantos impalpérios a respeito disso.
Então, ele fala de tempos em tempos, vultos, outros respeitáveis, também manifestaram sua adesão a essa ideia, que resolve, com lógica irrefutável, tantos conflitos morais e filosóficos. E aí ele vem falando sobre a questão de que não foi o Espiritismo, conforme nós dissemos, que lançou a doutrina da reencarnação, né? Conforme dissemos, Kardec adotou tudo isso, esse assunto, por sentir nela a força de uma lógica irrespondível, né? Aconteceu, porém, uma coisa notável: as concepções proclamadas pelo Espiritismo sacudiram de tal forma o convencionalismo religioso, científico e filosófico da época em que quase todas as grandes ideias ficaram sob suspeitas ou de quarentena. No entanto, como os fatos continuam a se repetir com toda a gente, né, todos os dias, todas as épocas, aqueles mesmos fatos que o Espiritismo estudava e explicava lucidamente, os cientistas resolveram fundar uma ciência para examiná-los, né? Então, a grande dificuldade ainda da crença, da certeza, da crença não, da certeza, né? Porque a crença pode mudar, a certeza é que né, a que nós buscamos, né? Então, ele diz que o campo de pesquisa, no entanto, é muito vasto. A gente está comprovando aí com Leon Denis, né? No entanto, né, os métodos utilizados pelas chamadas ciências positivas nem sempre servem para pesquisar o espírito, né? Ademais, os cientistas estão sempre recomeçando o beabá, isto é, começando a estudar desde a existência do espírito. De tempo em tempo, essa parte retornaram ao problema da sobrevivência sobre o nome ou função ou fenômeno, né? E aí mais tarde, aí ele cita também o Dr. Ian Stevenson logo a seguir, né? Dizendo que ele foi tudo aquilo que nós falamos na semana passada em outra obra. Ele registra agora nessa obra, né? Dizendo que o Dr. Ian Stevenson era um médico, né, de elevado padrão, de uma reputação, né, assim, como é que diz, ímpar, né? E ele foi um pesquisador lá no Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Virgínia, então exercendo um cargo de grande importância. E aí foi quando ele pesquisou os 600 casos, inclusive alguns no Brasil, né? Ele coloca aqui, ele elenca aqui, dizendo que ele pesquisou 7 casos na Índia, 3 no Ceilão, 2 no Brasil, 7 no Alasca, 1 no Líbano, né? E mostrando para nós que esses 600 casos que ele registrou, né, todos esses países, ele tirou 20 casos para trazer aquele livro que nós já falamos aqui, né? Então, a gente vê aí, né, que é um assunto que a gente nunca vai esgotar, né? Pelo menos nós estudiosos, nós aprendizes, né? Porque nós somos estudiosos nesse âmbito aqui, né? Mas nós somos aprendizes. Então, a gente vai ver nesse livro, fica aí a dica para vocês buscarem depois, quem gosta de pesquisa, né? Vários casos. Ele cita aqui um deles do livro do Dr. Ian Stevenson. Ele vai falar do William George Jr., que fala essa possibilidade do tal relógio, né, onde ele busca, ele vai reencarnar e ele avisa aos seus parentes para guardar aquele relógio, e depois ele aparece na outra encarnação, ele reencarna, e ele, em criança, na idade, ainda na primeira infância, ele relembra do relógio, né? Então, são casos assim muito interessantes que vale a pena a gente debruçar para a gente perceber como é importante essas pesquisas, né? E é um enriquecimento para cada um de nós, né? Bem, eu ainda não vi nada que vocês colocaram aqui, a não ser o que o Lúcio nos trouxe aqui, e eu vou ver aqui o que a Lina está dizendo, né?
excelentes relatos que comprovam a imortalidade da alma e como devemos promover nossa existência no campo da evolução. Pois é, esses relatos eles vêm comprovando para nós e nos trazendo, né, essa certeza, nós que somos espíritas, que estamos todos os dias com esses fatos desses estudiosos, tem uma gama de estudiosos, né, que nos trazem essas considerações, vem só comprovar, né, a imortalidade da alma, a reencarnação, o planejamento reencarnatório e a necessidade de ainda existir esses fatos para que nós possamos ter a certeza, né, diante de relatos tão interessantes. Essa semana eu recebi num grupo desses, né, uma menina, né, que toca piano, né, vocês devem ter recebido também, que quando um vídeo desse começa num grupo, ele vai, né, disseminando em outros, mas uma mocinha, né, dos seus 9, 11 anos, tocando piano numa facilidade, né, que a gente comprova ali a reencarnação, né? E a gente fica muito ainda não preocupado, porque a gente sabe que as sementes elas têm o seu tempo de germinar. Se existe uma grande parte da humanidade que não acredita, é porque ainda não é o tempo da semente germinar, né? Tudo tem o seu tempo. Então, vai chegar um momento, conforme o Hermínio de Miranda diz aqui, né, que vamos todos acreditar né, ter certeza desse fato que é a imortalidade da alma, né, que existe a vida após a morte, que a morte não existe a não ser a morte do corpo. Isso é uma coisa muito boa. E nesse filme que nós falamos com vocês sobre a questão da dúvida que nós percebe lá, né, a dificuldade da protagonista, né, que a sua família aceite as circunstâncias, a dificuldade que ela está vivenciando, né, que possa ajudá-la a entender aquelas questões, né? Então, a gente vê que todos nós temos nas nossas famílias aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, e vai ser assim até que as sementes nasçam no nosso entendimento, né? Dando essa certeza, e essa certeza vem nos trazer um conforto muito grande, né? Essa certeza de que a vida é imortal, que a vida é eterna, que a vida ela perdura, né, após a morte. Isso é muito interessante. Nós temos ainda algum tempo, queria saber se o Lúcio quer participar, quer comentar alguma coisa, já que ele está aí nos bastidores, e ele participou dessas pesquisas aí que a gente está falando, aí da semana passada. Quer completar alguma coisa, Lúcio? Fique à vontade. É realmente um assunto fascinante, né? E você estava comentando uma coisa aí, Thelma, que a gente nota, né, que nós mesmos, antigamente, a gente tinha dúvidas. A gente falava de reencarnação, mas a gente não tinha, talvez, a convicção que nós temos hoje. Porque a gente tinha teoria, mas a gente não olhava para os nossos filhos como um espírito, né? Que aí o próprio Hermínio choca a gente naquele livro, né? Nossos filhos são espíritos, né? Isso. Ele choca, opa, não, são filhos, são reencarnações, né? São espíritos com muita vivência. Então, a gente com esses estudos, né? A gente vai aperfeiçoando. E você trouxe muito bem essa colocação sobre a questão do tempo. Eu fiz uma curiosidade aqui, Thelma. Eu escrevi a palavra reencarnação e coloquei no Google. Sabe quantos resultados vieram? 3.830.000 resultados. Ou seja, gente, sobre reencarnação, tem 3.830.000 no Google, que eu pus em português. Se você colocar em inglês, vai vir muito mais.
Então, a gente nota o seguinte, que é um assunto que vem. E o Hermínio está muito correto quando ele fala, né, que a gente ter tirado a reencarnação, parar de estudar a reencarnação, nos deu um vácuo no nosso processo evolutivo. Ah, mas o país tal, o país aquele, não aceita. Gente, não tem que preocupar com os outros, não. Nós temos que preocupar com a gente. Né? De olhar, né, os nossos filhos, a nossa família, todo mundo reencarnado. Nós, depois de uma certa idade, já vai começar assim, olha, daqui a pouco eu estou voltando para o plano espiritual. E nisso tudo nós estamos voltando e vamos voltar para a Terra. Esses fatos que foram relatados hoje, a gente, são muito ricos, da Branca e da Alexandrina, né? Alexandrina. Gente, eles voltaram na mesma família, numa mesma existência dos pais, olha só. Uma existência, quer dizer, os contemporâneos conviveram com ela ali, né? Com a Alexandrina I e agora com a Alexandrina II, podendo, olha a riqueza, podendo comparar, né? As atitudes de uma, a atitude de outra, né? E aí, Lúcio, o que é muito bom para a gente que está fazendo esses estudos, né? Eu agradeço sempre a oportunidade, é que quando a gente vai pesquisar os fatos, por exemplo, esses livros que a gente traz aqui, não é para completar, é só para confirmar, né? A gente encontra tantos casos nesse mesmo, né, evoluir, essa mesma caminhar aí, porque são os espíritos que retornam. Quem são os espíritos que estão na Terra? São aqueles que partiram, que retornam, né? Trazendo as suas dificuldades, geralmente na mesma família, né? A gente sabe, isso aí é fato, a gente reencarna na mesma família. E aí a gente vê essa comprovação. Agora, é claro que não é só para isso, né? A reencarnação é para a gente também estarmos ressarcindo os nossos débitos, corrigindo os nossos erros, né? Mas como a Glorinha está falando aqui, somos os mesmos. Não tem saída, somos os mesmos, né? E como uma bênção, né? Uma Igual nós bênção. já estudamos aqui, né, nesse mesmo capítulo, né, as experiências do Coronel de Rochard, Pois é, ele colocando, né, que a cada existência o espírito é um pouquinho melhor. um pouquinho melhor. Então, gente, nós estamos nos melhorando. E que bom que nessa encarnação a gente teve a doutrina espírita para nos auxiliar a dar um salto evolutivo. A gente comparando, né, a evolução da tecnologia, a evolução da ciência, né? Eu fico vendo aqui, né, como é que eram os voos, né, de avião lá na década de 50, né? E como é que são hoje os aviões muito modernos, muito mais seguros. Você pensa assim, gente, é a mesma coisa com os conceitos filosóficos morais. Então, nós demos um salto. Né? Um salto talvez comparável. Essa semana eu tive uma observação também muito importante, que eu até ia falar no estudo, acabei esquecendo. A gente está estudando Missionários da Luz, aliás, Entre a Terra e o Céu. E aí, lá nesse livro, que fala de família, que fala da reencarnação, que fala de um monte de questões que a gente lida todos os dias nas nossas famílias, o próprio Clarencio fala lá, né, que no futuro vai haver médicos, porque a gente sabe que esse trabalho de hipnose, esse trabalho de resolver os conflitos espirituais, psíquicos, no mundo espiritual já é fato, né? Isso já acontece sempre. Mas aí o Clarencio diz que no futuro isso vai acontecer aqui entre os médicos da Terra. O Entre a Terra e o Céu, se não me engano, foi escrito naquela faixa de 1949, por aí, né? 50, não sei. E hoje a gente não tem isso, quer dizer, os médicos não progrediram. Hoje, o que Leon Denis diz aqui da hipnose, né, para tratar os conflitos que trazemos nas encarnações, nas vidas sucessivas, eles são um fato hoje, né? Os médicos hoje já estão preparados, os terapeutas de vida passada, né, trazendo aí para resolver, ajudar a resolver os conflitos que a gente traz, porque somos os mesmos, por isso trazemos os conflitos, trazemos situações que hoje a ciência já pode nos ajudar também, né?
para nós retornarmos ao mundo espiritual um pouquinho melhores, com menos conflitos, menos dores, menos, né? Então, tudo isso a gente soma, né? A gente vê que maravilhoso é o estudo, onde nós podemos analisar por todos esses prismas, né? Por todas essas informações que nos chegam dos espíritos. Por isso, você está falando aí da tecnologia, a tecnologia nos oferece isso. A gente compara o tempo de André Luiz, o tempo de Leon Denis, o tempo de Emílio, o tempo hoje que nós estamos tendo. Então, a gente vê o progresso aí, ó, só favorecendo a gente na assimilação desses conteúdos. E, acima de tudo, né, Thelma? Jesus. Pois é. Jesus que nos deu a noção Vamos com da nossa Jesus. responsabilidade conosco mesmo, da Pois é. responsabilidade nossa com os nossos próximos, da responsabilidade nossa com o mundo e da responsabilidade nossa com Deus. Com Deus. Jesus nos trouxe isso. Então, Jesus pode falar assim, não, estou desviando um pouquinho aqui, mas no fundo, gente, no fundo, tudo isso hoje, a Glória vai nos levar de volta ao Mestre. A Glória está colocando aqui, ó, hoje a gente tem, além da oportunidade bendita da reencarnação, a certeza de que não há penas eternas, né? Não existe o fogo eterno, que Deus é misericordioso, que nos dá sempre uma chance para recomeçar, através da bendita oportunidade que é reencarnar, né? Então, isso realmente é uma misericórdia, nos consola, né? Saber que a morte não existe, que nós não vamos para esses caminhos aí, que há épocas atrás era dito para nós, né? Nem o céu de ociosidade, como ela está dizendo aqui, né? Então, isso para nós, é saber disso tudo, né? É uma bênção muito grande nós estarmos sendo hoje espíritas, né? Espíritos espíritas, como o doutor Bezerra nos diz, né? E com essa gama de informações que nos liberta. Sem dúvida. Né? E por falar em gamas de informações que nos libertam, né? A gente lembra que daqui a pouco, 21h30, né, gente? Nós temos um estudo aí dos mensageiros, né? Então, nós vimos o que. Essa sequência que André Luiz coloca nesse livro é muito interessante, né? Então, a partir do capítulo 33, né, que é o A Caminho da Crosta, nós já passamos pela oficina do nosso lar, culto doméstico, mães e filhos, e agora, nessa quinta, vai ser o santuário doméstico. Vai lindo só o título, né, gente? Né? Santuário. A casa de Dona Isabel, né? Que é um Isso. santuário, se transformou no santuário ali devido à fidelidade a Jesus, né? Exatamente. Então a gente pensa assim, né? A gente às vezes pode achar que está indo para caminhos muito diversos, mas o foco lá na frente é um só. É o nosso mestre. Porque ele que vai nos conduzir ao Pai. Isso né? mesmo. Como ele me colocou nos evangelhos. A gente não pode esquecer disso. Né? E, por falar em Jesus, né? Por falar em Pai, a gente lembra o seguinte, né? Então a turminha aí, gente, já está lá em Uberlândia. A Lina falou que foi 12 ou 14 horas de viagem, não sei, está lá para cima aí no chat, né? Gente, o pessoal que já está indo para o céu antecipadamente. Congresso É bom demais, né? É isso aí. Vamos acompanhar. Começa amanhã. Vocês vão notar o seguinte, né? Que a FEB já está fazendo um novo método de transmissão. Então, nós não vamos ter a programação antecipada no canal, não. Nós começar a transmitir, já vai aparecer aqui no canal. Então, vocês acompanhem com a gente, quem quiser, tá certo? Pode acompanhar também com a Web Rádio Fraternidade, não tem problema nenhum, que, aliás, é uma comemoração do aniversário da Web Rádio Fraternidade. Agora, estou na caduça, se é 12 ou 14 anos. Mas, assim, aquele trabalho maravilhoso lá dos nossos companheiros, né? Eu gosto muito, vou assistir, gosto demais. Então, assim, vamos ter muita palestra, muito trabalho, né, gente? Que bom, né? A gente vê lá o Rubens, a Divina, coordenando aí o CEL, que é o Congresso Espírita de Uberlândia. Então, vai ser durante a nossa programação normal aí. E vai continuar tendo a nossa programação também normal aqui de transmissão, tá, gente? Então, se não conseguir ver,
tá nas playlists, vai estar tudo certinho. Eu vou ter um trabalhinho dobrado aqui de organizar o céu, que vai começar, eu já vou jogando lá para a playlist, mas não tem problema. Não. Daqui Isso mesmo. A gente faz o trabalho com tanto gosto, que a gente se diverte. É bom, é claro, o trabalho que a gente faz com amor, né, traz essa alegria, né? Como diz André Luiz, né? Quando o trabalhador transforma o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, vamos em frente. É isso mesmo. Né? Então é isso, os recadinhos aí. Daqui a pouco a gente se encontra de novo aí. Isso mesmo. Então, vamos encerrar, né? Agradecendo aí os nossos amigos que estiveram conosco, que acompanharam a nossa reflexão. Esperamos que todos tenham aproveitado e vamos estar aí, junto com a Lina, junto com a Glória, assistindo o seu também. Gente, muito obrigada. Lúcio, faz a prece para nós? Com alegria. Com alegria. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para demonstrar o nosso sentimento de gratidão. Gratidão a Ti, Senhor Jesus, nesse trabalho incrível de nos pastorear aqui na terra. Vós que sois o pastor, e nós aqui somos as ovelhinhas ainda meio rebeldes, mas que bom, Senhor Jesus, que a gente ouve ao longe o Teu chamado, vós que nos reconhece a todos. Gratidão a Caiba Schutter e a equipe espiritual que sempre nos ampara e nos protege. Gratidão ao mestre Denis, por essa obra tão importante que, confessamos, Jesus, já lemos, mas como é diferente estudarmos, ver tantos detalhes que nos facultam o entendimento mais correto, principalmente nesse capítulo sobre a reencarnação, sobre a renovação da memória. Continue conosco, Senhor Jesus. Nos abençoe, nos proteja. Ilumine, Senhor Jesus, o nosso lar, o lar de todos que assistiram aqui no chat, o lar daqueles que vão assistir depois. Abençoe a todos, Senhor. Derrame bênçãos de luz para que possamos dar sequência, Senhor, com paz, harmonia e tranquilidade nos nossos estudos e aprendizado da doutrina espírita. E assim, Senhor, agradecidos por tudo de bom, por esse primeiro início de noite tão rico de informações e de conhecimentos, que nós te pedimos a permissão para dar por encerrado esse nosso primeiro estudo da quinta-feira, estudo das obras de Leon Denis. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Beijo no coração, Thelminha. Beijo no coração, pessoal. E até mais, se Deus quiser. Isso. Abração, gente. Tchau, tchau.